Pessoal, a gente está aqui no segundo vídeo, né, em que a gente vai tentar resolver aquele problema da área de medição das paredes aqui, né, levando em consideração o vão. Se você não viu o primeiro vídeo, né, onde eu apresento uma outra solução, mas é uma solução meio que incompleta, não vai funcionar assim para todos os casos, não vai funcionar da maneira melhor, né? Esse vídeo vai estar aqui, vai estar no card aí, que vai estar aparecendo na tua tela. Se você não viu aquele vídeo, né? Então veja o vídeo e aí você vai poder entender esse aqui. Então a ideia aqui é que a gente faça essa solução, só que usando programação. A gente vai ver que programação com IFC OpenShell não é tão difícil desde o momento que você entenda, né, como é que os objetos se relacionam, né? Então aqui eu trago de novo, né, aquela ideia de como é que um elemento está relacionado com a sua abertura, né, com o seu vão de abertura, que é um objeto da classe IFC Open Element, e como é que é essa relação. Então, como eu disse, né, existe aqui vou botar aqui, existe aqui um objeto IFC Open Element, né, e esse objeto aqui ele está relacionado com a sua abertura através de um outro objeto, que é um objeto de relacionamento, que é, no caso, um objeto da classe IFC Voids Element, né, que é um objeto de uma classe específica para relacionar elementos construtivos com as suas aberturas. E como é que ele relaciona? Através de atributos, né? Então, esse objeto aqui ele tem um atributo chamado Relating Building Element, que vai ter como valor o elemento que vai receber a abertura. E o outro atributo, Related Opening Element, que vai receber o objeto de abertura. Então, se eu estou aqui nesse objeto, se eu por um acaso conseguir pegar esse objeto aqui, e é isso que a gente vai fazer via programação, a gente vai pegar a parede, né? Como é que eu descubro qual é a abertura associada a ele, né? Então, eu vou usar aqui o atributo inverso. Então, todo atributo, como eu falei, ele tem um atributo inverso, né? Então, usando esse hasOpening, eu consigo nesse elemento aqui, o atributo hasOpening vai me mostrar qual é esse objeto HelVoidsElement. E aí, uma vez que eu pego esse objeto, eu venho aqui com Related Opening Element e eu consigo pegar o objeto, né? Então é basicamente isso, né, que a gente vai fazer. Para isso eu vou fazer um script em Python, né, uma linguagem de programação Python. O Blender permite que eu faça isso, né? Eu vou criar aqui uma nova janela. Essa janela aqui, deixa eu acertar aqui as coisas. A gente vai precisar dessa informação aqui. Bom, então essa janela aqui, ela vai ser um editor de texto, né? Vou trabalhar aqui com editor de texto. Vou criar um novo arquivo texto, que vai ser um arquivo .py, que é o arquivo que é interpretado pelo Python, né? Então já vou salvar ele aqui como lá, opening.py. E aí eu começo aqui a minha escrita de Python. Esse editor de texto aqui do Blender não é o melhor dos mundos assim para editar. Eu costumo fazer os meus scripts, né, no VS Code, né? Inclusive existe uma maneira de você ligar o VS Code, executar do VS Code diretamente aqui no Blender, mas isso é papo para um outro vídeo. Vamos fazer por aqui porque aqui é mais fácil. Então eu vou começar importando a biblioteca IFC OpenShell. Então import IFC OpenShell. Se você não conhece, você já conhece Python, né? Isso aqui vai ficar fácil para você. Se você não conhece, vai ficar um pouquinho difícil, mas não é nada do outro mundo também. E eu vou importar também aqui bonsai.tool, que é uma ferramenta, uma biblioteca do bonsai que vai me permitir, entre outras coisas, aqui a gente só vai usar essa feature da biblioteca, né? A gente vai permitir pegar esse objeto que está na memória, né? Que é o arquivo. Eu vou precisar pegar elementos que estão nesse arquivo, né? Então, para pegar esse objeto, que é o arquivo, né? O arquivo IFC, eu preciso dessa biblioteca, que é o tool do bonsai. Então, eu vou colocar, dar um apelido aqui para ela.
Então vou importar bonsai.tool as tool, né? Então toda vez que eu chamar a biblioteca tool, eu não preciso escrever bonsai.tool, basta eu escrever tool, né? Então eu já vou começar pegando o arquivo, né? Então o model vai ser igual a tool.ifc.get. Um comando que você sempre repete, sempre se for pegar o arquivo que está carregado na memória, você pega ele assim, né? Eu poderia pegar um arquivo que está no disco, né? Bastaria eu colocar ifc openshell.open e aí dá aqui o caminho, né? C2 pontos, barra, alguma coisa, e aí ele vai abre o arquivo que está no disco. Mas eu quero pegar o arquivo que já está aberto no Bonsai, então para isso eu uso esse tool.ifc.get. Bom, uma vez que eu peguei agora o arquivo, eu vou pegar as minhas paredes, né? Então eu vou começar aqui usando uma variável chamada walls. E como é que eu pego todos os elementos de uma determinada classe, né? Usando aqui da variável model, né? Do objeto model, eu vou usar aqui o byType, método byType, e passar como argumento, entre aspas, a classe que eu quero. Então ele vai pegar todos os objetos da classe FCWall, né? Uma vez que ele pegue todos os objetos da classe FCWall, eu vou aqui para cada parede, né, que tiver aqui nessa lista de objetos, então for wall in walls, ele vai jogar cada parede numa variável chamada wall, né? E aí eu quero pegar justamente as aberturas, né, da parede. Mas observa que a gente não vai conseguir pegar a abertura imediatamente. Eu tenho que do elemento pegar o objeto que relaciona a abertura para depois pegar a abertura. Então eu venho aqui e vou dar um nome para esse objeto, vai ser hasOpening, vai ser igual wall. E qual é o nome do atributo inverso? hasOpening. Então eu vou colocar aqui, ó, hasOpening. Openings, por quê? Porque repara que eu posso ter mais de um objeto. Então esse hasOpenings, ele vai me trazer uma lista de todos os objetos que relacionam com a abertura. É o que vai acontecer com essa parede aqui, ó. Ela tem para cada objeto desse um objeto de relacionamento. Ela tem exatamente isso aqui, ó. Tem uma abertura, outra abertura. Cada abertura está relacionada por um objeto diferente. Então, eu vou pegar uma lista desses objetos aqui, ó, que estão em verdinho. E essa lista vai ficar em hasOpenings. Eu vou até colocar um S aqui para dizer que é uma lista, né? Exatamente, hasOpenings. Uma vez que eu tenha feito isso, eu vou verificar. Claro, nem toda parede vai ter abertura, né? Então vai ter parede, né, em que esse hasOpenings aqui vai vir como uma lista vazia. Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar que essa lista, né, que é o hasOpening, essa lista tem um tamanho maior que zero. Como é que eu vejo isso? Através do método len. Então, se o tamanho dessa lista é maior que zero, aí eu faço o que eu tenho que fazer. Aí eu vou pegar as áreas da abertura, senão ele vai seguir, né, o que ele tem que fazer. Então, aqui eu vou, uma vez que essa lista é maior que zero, tem tamanho maior que zero, você tem elementos dentro dessa lista, né? Pode ser um, ou pode ser, nesse caso, essa parede aqui, 3, ou mais, né? Então, para cada objeto de relacionamento, que eu vou chamar de hasOpening in hasOpening, né? Eu tenho aqui uma lista dos relacionamentos, né? Então, para cada relacionamento, desse relacionamento, eu vou pegar aqui o related opening element, né? Então, esse vai ser o meu opening. Então, eu vou jogar para dentro da variável opening o hasOpening ponto related opening element, né? Eu poderia fazer, para quem já está acostumado com Python, né, dá para fazer isso aqui
menos passos, né? Com menos linhas, mas eu estou fazendo de uma forma bem didática que é para a gente poder entender. Né? Ok, agora que eu peguei o abertura, eu vou pegar a área dessa abertura. Né? Para pegar a área dessa abertura, open, eu vou jogar isso aqui para uma variável chamada opening area. Eu vou precisar usar uma função do IFC OpenShell, né, para pegar uma propriedade de um elemento. Né? Então, para isso, eu vou usar essa função aqui, IFC OpenShell .util.element get. E aí, get p7. Como essa linha vai ficar muito grande, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o bonsai. Eu posso vir aqui, ó, dar um import ifc OpenShell .util.element útil. Eu fiz, eu estou chamando tudo isso aqui, ó, ifc OpenShell útil element de útil. Estou dando um apelido para ele. Então eu venho aqui, não preciso escrever tudo isso aqui, ó. Basta eu escrever o útil e get p7. Só para facilitar aqui a minha digitação. Né? E aí o que eu passo de argumento? Né? Eu passo o open, que é a abertura, o elemento do qual eu quero pegar a área. Passo o nome do property set, nome do P7, que a gente já viu que é TO opening element base quantities. E passo a propriedade, que vai ser a propriedade área que eu quero pegar. Ótimo. Pronto. Então aqui ele pegou a área da abertura e jogou para open área. E aqui eu vou fazer aquela questão de verificar, né, se a área é maior ou menor. Mas aqui a gente tem que pensar no seguinte também. Imagina que eu tenho mais de uma abertura, né, que é o que está acontecendo aqui, ó, resOpening. E aí ele está pegando a área e jogando essa variável. Então quando ele pega a segunda área, ele joga a segunda área para essa variável. Né? Não é exatamente isso que eu quero a soma. Né? Se for um só, ele vai pegar um só. Mas se for mais de um, que é esse caso aqui são 3, eu quero que ele some tudo isso, né? Que ele some todas as áreas. Então o que eu vou fazer? Né? Então aqui, ó, embaixo de walls, eu vou criar uma variável opening área e vou dar um valor para 0. A mesma variável que eu coloquei ali embaixo. E aqui a opening área vai ser, na verdade, seria uma coisa assim. Opening área mais útil. Ou seja, vai ser ela mesmo mais o valor da área que ele está pegando. Então, se ele voltar aqui nesse for e achar uma área nova, ele vai pegar aqui um outro objeto de relacionamento, pegar aqui uma outra área e vai acumular no valor de open area. Open area vai ser open area mais aquele valor, que a gente chama de acumulador. Né? Em Python, a gente pode escrever isso aqui dessa forma aqui. Ó. Colocar um mais igual. Ele já sabe que é um acumulador. Então, isso aqui equivale a dizer que ele vai somando essas novas áreas dentro da variável openArea. Né? Ok. E aí, ok. Uma vez que eu tenha passado aqui, se ele tiver uma área só, ele vai pegar essa área em openArea. Se tiver mais de uma, ele vai acumular todas as áreas. Ok. Então, agora que eu vou fazer? Eu preciso pegar isso ele está fazendo para cada parede. Agora eu preciso pegar. Imagina que a parede não tenha esse opening, não tenha nenhuma abertura, ou seja, a abertura vai ser 0. Não faz mal, ele vai ter a área 0. Então agora eu preciso pegar a área bruta, que eu vou chamar de gross area
E como é que eu pego essa área? Eu também vou usar o útil, né? Get p7. Vou usar o mesmo, passar o elemento, eu quero pegar da parede. O que eu quero pegar? O property set, TO, underline, wall, basic quantities. A propriedade gross site área. Eu estou pegando a área bruta da parede, sem descontar o vão. Né? Ok, botei em gross area. E aí eu vou criar uma propriedade nova, né? Foi aquilo que a gente fez quando a gente importou, né? No Excel, só que a gente está fazendo diretamente via programação. Mas essa área vai variar conforme o tamanho da área da abertura. Né? Então, o que eu vou fazer? Se if opening area for menor ou igual a 2, né, eu não vou considerar. Então, eu vou dizer que a área, que eu vou chamar de área média, área de medição, vai ser igual a gross area. Então, vou ignorar ali a área de abertura. Ok. Se não, caso a área de abertura seja maior que 2, então a área média vai ser igual... Opa, tá errado aqui. Vai ser igual a gross area menos a área de abertura. Não, metade da área de abertura. Então, open área. Esse foi um critério, né, que a gente estabeleceu lá no outro vídeo, né? Então, esse é o critério da construtora, sei lá. Então, quando a área é maior que 2, eu não vou descontar a área toda, eu vou descontar só metade da área. Aqui eu poderia fazer outras coisas. Ah, se a área for até 10 metros, eu desconto só a metade. Se for maior que 10 metros, aí eu desconto tudo, né? Então, isso vai depender do teu critério de medição. E agora que eu criei essa nova variável área média, essa área eu preciso colocar num novo property set, né? Então, eu vou criar aqui um novo p7 que, observe, ele não é um property set, né? Ele é um quantity set. Se eu olhar aqui, os elementos, eles vão ter os property sets aqui e os quantity sets. Os quantity sets são as propriedades relacionadas com medição, né? São propriedades que geralmente elas estão relacionadas com um tipo de medida específica, seja volume, né? Método, uma medida linear, no caso de altura, largura, né? Se eu olhar aqui, ó, todas elas estão relacionadas, ó, peso, né? Então, geralmente essas propriedades elas estão em quantity sets, né? Então elas são elementos um pouco diferentes que os elementos do property set. Não que o property set não possa ter unidades associadas, mas geralmente os elementos relacionados com quantificação eles ficam no quantity set. Então aqui para criar um quantity set novo, eu vou chamar de QTO, eu vou usar aqui uma outra biblioteca do FC OpenShell, FC OpenShell.api p7 add QTO, que é para criar um novo quantity set. Vou passar o nome do arquivo model, uma variável que contém o arquivo model. Product vai ser o elemento que eu quero criar, que eu quero associar a esse quantity set, vai ser o all. E o nome desse quantity set novo que eu vou criar. E aí eu vou criar, sei lá, área medição. Ok, criei esse novo quantity set, é um objeto,
e esse objeto eu coloquei nessa variável QTO. Agora eu vou editar esse quantity set inserindo uma nova propriedade. Então um quantity set vazio, né? Então eu venho aqui e ifc openshell, uso um outro comando, ifc openshell .api .p7.edit underline QTO. Eu vou editar um quantity set, passo de novo o model, passo o quantity set, QTO igual a QTO, e passo as propriedades, properties. Então, o que eu passo em propriedades? Eu passo um dicionário do Python com chave e valor. A chave é o nome da propriedade, o valor que essa propriedade vai ter. Então, vou criar aqui um dicionário, onde a chave vai ser o nome da propriedade, área medição, pode ser qualquer um, e o valor vai ser aquela área que eu calculei, área média. Mas, tudo bem, vou colocar essa área média aqui para vocês verem o que vai acontecer. Então, aqui eu vou executar esse script. Como é que eu executo esse script? Eu venho aqui em Run Script, e também funciona o Alt P, ou eu venho aqui nesse botãozinho aqui, ó, e rodo o script. Aí ele deu um erro aqui para mim, aqui no Edit QTO, tá faltando aqui como eu disse, esse aqui não é o melhor dos editores, né? Tá faltando aqui fecha parênteses, né? Tô abrindo parênteses aqui, não tô fechando aqui. Uma vez que você clica aqui em Run Script, aí você pode ver que ele criou aqui, ó, medição, área de medição e metro quadrado, né? Mas cuidado, porque nem sempre ele vai fazer dessa forma, né? Eu não coloquei nada aqui, eu simplesmente botei área média. Como eu utilizei propriedades com valores de quantidades de área, ele meio que deduziu e criou. Mas digamos que eu quisesse fazer aqui na verdade, o cálculo que eu fiz aqui fosse para volume e não área, né? Imagina aqui que eu tivesse multiplicado aqui o valor da área, do gross area, por um comprimento e cria um volume, né? Então, ele não ia saber, por exemplo, que eu ia querer um elemento volume, calculando, né? Eu teria que criar aqui digamos que eu criasse um outro parâmetro aqui, né? Uma outra propriedade aqui de volume, né? Volume igual a... Aí eu faria dessa forma, model.ifc create ifc volume measure, né? E aí eu passo, sei lá, área média. Ele vai criar um valor do IFC, um valor de medida de volume do IFC a partir desse valor de área média. E aqui, digamos que eu colocasse aqui, sei lá, volume medição. Eu estou criando uma outra propriedade nesse property set com o nome volume medição, com o valor dessa área média, mas medido em volume. Isso aqui é só para a gente ver o que acontece, né? Então, aqui, ó, ele criou o volume medição e aqui esse valor aqui é um valor de volume, tá vendo? Metro cúbico. Ele vai pegar a unidade que está configurado no arquivo. Então, a gente, para evitar assim qualquer tipo de erro, né, a gente colocaria aqui, como é que eu faria o correto, né? Área média igual a... E aí, no caso, não vai ser IFC volume measure, mas IFC área measure. Para cada tipo de medida no IFC tem um data type diferente, né? E aí eu boto aqui área média, e aí sim
área medição, área média. É. E aí, ok. Né? Ele não vai fazer nada porque ele já existe aqui a área, né? Então não criou nada novo. Então esse aqui é o processo correto, né? Correto. Aqui você tem muito mais flexibilidade, né? De trabalhando com programação. E vocês viram que foram aqui no máximo 27 linhas. E é um script que eu posso usar. Basta eu salvar ele aqui, ó, dei um save, né? E carrego ele normalmente dando open, né? E uso ele em qualquer outro arquivo IFC. Então é uma forma bem fácil de trabalhar com o arquivo IFC, os dados do arquivo IFC. Né? Então essa aqui é a grande vantagem de a gente trabalhar com o seu modelo BIM em um formato aberto. É super flexível, você consegue acessar as informações que você quiser e você consegue transformar as informações da forma que você quiser. Né? Então, na verdade, o que eu fiz foi criar mais uma propriedade, né? E aí, com isso, fica fácil fazer aquilo que eu mostrei no primeiro vídeo, né? Basta eu criar aqui, digamos que eu vou criar um orçamento. Vou criar aqui quantidades. E aqui, boto aqui, sei lá, paredes. Vou criar só mais um aqui. E relaciono aqui, né? Vou selecionar todas as paredes, né? No caso, selecionei todas as paredes. E aqui eu digo justamente que eu quero a área de medição. E ele já soma aqui todas as áreas, né, daquela propriedade em específica, né, que eu criei. Né? Então essa é uma forma, né, de resolver o problema via programação. Eu espero que tenham gostado, né? E vou procurar fazer mais vídeos desse, né, mostrando um pouco do IFC OpenShell e aquilo que são features do Bonsai que podem resolver o problema, mas nem sempre você com programação você consegue resolver de uma forma bem melhor. Ok? Valeu, gente. Até a próxima.